Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante. Deus abençoe, boa noite a quem está chegando, paz de Cristo. Boa noite e bom dia também, né? Porque muitas pessoas acabam nos vendo depois da live em vários horários. Nós vamos falar acerca da luta da carne e do espírito. Já era até prometido já de algumas semanas nós falar acerca desse tema, mas não deu. Então vamos aproveitar para falar nessa oportunidade. Gostaria de ler um versículo bíblico que venha embasar exatamente essa questão ou essa temática que está ou se encontra em Aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, que nos diz o seguinte: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, Paulo falando. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mais um versículo para a gente já começar a refletir e meditar. Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos ver aqui. 17 ou 16. Gálatas 5:16 também fala acerca dessa luta, desse conflito entre a carne ou o corpo e o homem interior espiritual, entre a carne e o espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, nós acabamos de ler dois versículos realmente maravilhosos, que nos fazem refletir com relação ao pecado, com relação a servir a Deus de verdade. Paulo, ele, de modo algum, é hipócrita, é mentiroso. Ele confessa a sua fraqueza, a sua debilidade. Ele diz que aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E aquilo que ele não queria fazer, então ele faz. Então, aquilo que ele, melhor dizendo, quer fazer e deve fazer, ele não faz. E o que ele não queria fazer, ele faz. Isso é o conflito, isso é a guerra entre a carne e o espírito. Tem guerra entre Deus e Satanás, ou os anjos de Deus e de Satanás, no plano espiritual. Mas também no plano carnal tem essa guerra, esse conflito do homem e da mulher que quer ser espiritual ou prezar por conta de ter entendido o evangelho e querer seguir as pisadas do bom mestre, e a questão, portanto, carnal. Então tem esse conflito entre o espírito e a carne. Mas, como disse Jesus, se o espírito de fato estiver preparado, ou estiver até mesmo mais forte, vai vencer a carne. O espírito é preparado, a carne é fraca. Somos suscetíveis, sim, ao erro. Aquilo que manda o evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos, nem sempre cumprimos, mas sabemos que devemos fazer. E às vezes descumprimos não porque queremos, mas de fato porque não vigiamos, de fato porque não atentamos para a palavra, não fazemos valer
aquilo que nos foi ensinado. Porque muitas das vezes nós sabemos de tudo, mas não fazemos. Tem pecado chamado de omissão, que é aquilo que você deveria ter feito e você não faz. E tem um chamado pecado comissivo, que é aquilo que você deveria não fazer e acaba fazendo. É como, por exemplo, você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Portanto, é realmente complicado. Você, se não estiver pautado na palavra, vigiando, por isso que Jesus disse para nós vigiarmos, né? Olhai, vigiai e orai, nós vamos cair no engano de Satanás. Recentemente ocorreu uma situação próxima aqui da nossa família, que uma pessoa teria prometido para uma outra pessoa se posicionar diante daquela situação de uma forma. Não, pode ficar tranquila. Aí chega na hora H, a sujeita que diz que é cristã se posiciona de uma outra forma. E aí o que configura? Pecado. Configura aquilo que São Tiago, se não falha a memória, Santiago que diz, que tem que ser sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Como que eu vou dizer sim e depois eu vou dizer não? Estou sendo mentiroso. Estou descumprindo. Configura até a carne, porque o espírito não quer fazer mal, mas a carne quer, porque ela é avarenta, porque ela tem os seus desejos carnais desse mundo. Então, essas coisas que às vezes parecem pequenas, insignificantes, banais, é que faz a gente perder às vezes a comunhão com Deus. Existem outras coisas. Muitos às vezes se apegam à questão do conflito da carne com o espírito de ordem sexual, mas nem sempre é questão de ordem sexual. Tem tantas outras coisas que passam em branco e que são pecados até graves e fazem vista grossa. Ah, tem a questão sexual, tem. A tentação para cobiçar, a questão não é só cobiçar, é adulterar, porque o pecado se consome através do adultério, do fato. O cobiçar pode ser pecado, se começar a ser alimentado sempre. Mas o pecado mor, a configuração do mesmo, é adulterar com a mulher do próximo. É uma tentação. Tem que ser vencida à luz do Evangelho. Mas existem outras coisas, não é só isso. Quando se fala em conflito, espírito e carne, já logo se pensa isso. É só você parar para analisar quando está lá um pregador pregando na sua instituição religiosa, na sua denominação, a qual você pertence ou frequenta. Quando fala disso, o povo já fica pensando, opa, tem alguma coisa aí no ar. Ou está fazendo a outra coisa que para muitos é um pecado mor, né, que é o sexo solitário, a masturbação, que é um tema até polêmico, um tabu também, mas tem que ser falado. Então seria o consumar a carne. Mas não é só isso, existe muito mais. E sem extremismo. Porque as obras da carne são manifestas. Se você lê Gálatas lá, diz quais são as obras da carne. E diz quais são os frutos do Espírito. Você tem que lutar para fazer os frutos do Espírito. E tem que, de fato, combater as obras da carne, que são inveja, inimizade, porfia, luta, emulações, que são prostituições, lascívia, glutonaria, bebedice, etc. Não é o pecado sexual apenas. É vários outros. Falar mal do outro, injúria, calúnia, suspeitar mal, né? Tem tantas outras coisas, idolatria, e por aí vai. Agora, os frutos do Espírito são amor, amor verdadeiro, que não busca seus próprios interesses, que não suspeita mal, que de fato não folga com a justiça, mas com a verdade. Verdade que não é a verdade sua ou minha, mas a verdade do Evangelho, que nos liberta, a verdade de Cristo, e aquilo que ele dá de discernimento para os seus, para os santos.
é benignidade, é bondade, é temperança, é mansidão. É isso que nós temos que fazer se nós temos o Espírito de Deus. Então, esse conflito nós temos. É inerente. Se a gente dizer que não tem esse conflito, está mentindo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa realmente temente e fiel ao Senhor, porque ele não ocultou nada, porque ele não omitiu a verdade. Muitos querem arrotar a santidade, ultimamente têm falado isso, mas é a verdade, querem aparecer totalmente santinhos, comportadinhos, etc. Mas são pecadores igual a nós. Talvez não sejam pecadores contumazes, quero crer eu que não, mas são pecadores que não a nós, igual a nós. Porque João nos diz o seguinte: se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Então, como que nós não pecamos? O pecado está aí, ó, perto de nós, inerente. O errar, o alvo está aí. Mas tem que vigiar, tem que tentar fazer o autocontrole. Tem que, de fato, pedir a direção de Deus ou estar cheio do Espírito de Deus para rechaçar esse dado do maligno e o pecado. Então, pensamos acerca disso. Paulo foi uma pessoa que, se Jesus estivesse com ele em vida, ia dizer as mesmas palavras que disse para Natanael. Olha, vejo que tu és um judeu sem dolo, sem engano. Paulo não estava enganando. Olha, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Né? O que, de fato, eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu acabo fazendo. Ou seja, eu quero agradar ao Senhor e não consigo agradar como é para agradar. Agora, de fato, não quero agradar a Satanás ou fazer o que o pecado, o que Satanás gosta e fazer pecado e alimentar minha carne, acabo fazendo. E vai pensar você que Paulo não pecou? Que Paulo pecou até nas suas pregações, às vezes. Ele mesmo chegou a considerar que foi um pouco exagerado, foi um pouco rude em algumas das suas pregações. Imagina o que ele não fez também, os pecados que lhe surgiram e que ele acabou cometendo. E aí muitos vão dizer, então quer dizer que a gente pode pecar? Não, a gente não pode pecar. Só que é inerente. O mesmo Deus que nos salvou, ele está aí nos compreendendo e pronto para nos perdoar. Nós temos um advogado para nos, de fato, defender diante de Deus. Nós temos um mediador entre o homem e a mulher, Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Exatamente para isso, porque pecamos. Não tem santo aqui, não. Deus olhou para o lado de cima para a terra e não viu nenhum justo sequer. Eu falei isso numa das pregações aí últimas. Então a gente tem que pensar nesse sentido. E até ultimamente, essa palavra tem sido esquecida. Ou ninguém mais prega isso. Prega o extremismo, a liberdade total ou a santidade total. Uma coisa, vou dizer à luz do Evangelho. Com toda a franqueza possível. Não tem como nós ser 100% santos aqui nessa terra. Mas isso não sirva de ensejo ou de motivação para você pecar. Por que não tem como ser 100% santos aqui na terra? Porque de fato nós não estamos aqui. Porque de fato o pecado está aqui, ó, está ao nosso lado. Porque de fato nós não nascemos como Jesus, por exemplo, fruto do Espírito Santo. Nós viemos do natural, do coito natural, e já herdamos de Adão as consequências do pecado. Não que é o coito, não que é o sexo, mas as consequências da natureza pecaminosa, que são, por exemplo, a morte, que são, por exemplo, na nossa carne ser fraca, a nossa carne ser, de fato, sujeita a algumas coisas e está suscetível ao pecado. Se Adão e Eva, que estavam no paraíso, foram suscetíveis ao pecado, deram ouvidos à antiga serpente, imagina nós. E Adão e Eva foram feitos por Deus, né, os primeiros, com eternidade,
com inocência, enfim, com aquilo que Deus de fato queria. Santidade, eles eram santos ali, puros. E pecaram, imagina nós, que somos a consequência, ou que herdamos a consequência do pecado deles. Então veja que 100% de santidade aqui na Terra nós não vamos ter. Agora, isso não sirva de desculpa para você dizer que então eu posso pecar. Não, você não pode pecar, porque pecando você vai para a condenação. Você vai ser condenado. Podemos ser pecadores quanto mais, não pedir perdão dos nossos pecados, ser de fato prepotentes, arrogantes. Não podemos ser de fato, de maneira alguma, pecadores de fato contumados no sentido de ter prazer pelo pecado. Temos que rejeitar o gozo do pecado, assim como Moisés é citado ali nos Heróis da Fé, em Hebreus, ele rejeitou para servirmos ao Senhor. Porque nós sabemos que Deus não ouve a nossa oração e que Deus não estende a sua mão para nos abençoar se estivermos em pecado, alimentando o pecado, não perdoando o próximo, não fazendo bem para o próximo, não adorando a Deus como convém, se prostrando diante dos deuses, sabendo da verdade. Lembramos que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas existem muitos cristãos que querem ter o mesmo benefício, o beneplácito de Deus daqueles neófitos na fé, dos iniciantes da fé. Porque Deus tolera os fracos na fé, Deus perdoa o tempo da ignorância daqueles que estão começando na fé ou que ainda nem começaram, estão querendo, mas ainda não, de fato, aceitaram a Cristo, ou estão procurando aceitar. Deus tem, obviamente, um período, vamos dizer assim, de deixar a pessoa amadurecer, de aceitação dessa pessoa. E Deus perdoa. Agora, um cristão já maduro, com 20, 30, 40, 50 anos de cristão, continuar pecando e dizendo: ah, Senhor, eu posso fazer isso, não tem problema. Isso é realmente muito danoso. Deus perdoa, não vou dizer que Deus não vai perdoar, é óbvio que vai. Mas tudo que o homem semear, vai colher, tem consequências disso. O neófito, às vezes, como peca, o iniciante, a consequência não é tão grande, porque Deus tolera. Assim como você que é pai, você que é mãe, você tolera, às vezes, a criança fazer uma besteirinha, fazer uma coisa que não te agrada porque é criança. Mas quando já é um adolescente, né? É assim, né, com nossos pais, quando nós éramos adolescentes, pré-adolescentes, quando vai se crescendo um pouco mais, evoluindo um pouco mais, a coisa é mais séria, né? A responsabilidade é mais grande. O pai já não tolera mais qualquer coisa, não. Agora é uma outra postura, e assim é na fé. Mas, lamentavelmente, nós temos visto muitos irmãos que começaram no espírito e estão acabando na carne, porque não estão conseguindo mais vencer a carne. Eles não estão na condição de Paulo, ao dizer: ó Deus, eu tenho lutado, eu tenho combatido, eu tenho feito a minha parte, mas eu não consigo me desvencilhar das tentações e até tenho pecado fazendo aquilo que não quero. Não. Eles não têm nem lutado, eles têm pecado à torta e direito. E achando ainda que Deus tem a obrigação de os salvar, de os perdoar e de fato salvar toda a sua família, enfim, fazer aquilo que Deus tem prometido para os seus, para aqueles que andam na verdade, para aqueles que amam a palavra dele, para aqueles que amam a sua salvação. Não tem como isso ocorrer. E não é eu quem digo, é a Bíblia Sagrada. Teve oportunidade para aqueles, por exemplo, que Noé pregou durante 120 anos, durante o dia que o Senhor disse: oh, agora fecha a porta aqui da arca, porque o dilúvio já está chegando. Aqueles que foram lá bater, já era. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Já era. Pode ser muito tarde. Nós não sabemos o dia da manhã. Por isso que é necessário vigiar. Principalmente aqueles que já estão com um certo tempo no Evangelho. E para aqueles que estão iniciando, não fiquem apavorados. Não fiquem desesperados. Ah, meu Deus, eu pequei, eu perdi a salvação, já estou no inferno. Também tem esse outro lado, o extremismo.
É exagero. Eu passei por isso. No início da minha fé, a gente estava aprendendo um pouco do Evangelho, e qualquer coisa que eu fazia de errado, meu Deus, estou no inferno, Jesus perdoa. Aí fazia lá, quase que nem os católicos fazem, principalmente os padres, penitência, ficar 1 hora, 2 horas orando, jejuando, meu Deus. Isso aí é psicopatia também. Ah? Porque Deus perdoa. Deus sabe todas as coisas. Exagero. Isso até é um terrorismo. Aliás, num dado momento, pessoas da minha família aprenderam um evangelho muito complicado, talvez por conta da sua ignorância, porque achavam que Jesus ia vir, Jesus ia vir, década de 90. E eu criança na década de 90. Aí colocava aquelas atribulações na gente. Olha, Bruno, não faz isso. Tinha até uma tia que já é falecida que ela falava bem assim: Bruno, não faz isso, porque você vai para o inferno. Jesus está irado contigo. Vai vir um trovão já é a vinda de Jesus. Olha o trovão, olha o castigo. Sempre colocando aquele medo. Aí, o que adianta isso? E tem pregadores que pregam, inclusive isso para os novatos ou para aqueles que querem aceitar Jesus. O evangelho não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Tanto é que, por conta disso, eu até fiquei com algum problema psíquico num dado momento, por conta de medo, né? Com pavor, com pânico. Oh, Jesus já vinha qualquer coisa que acontecia, vinha uma trovada, meu Deus, é a vinda de Jesus. Olha a psicopatia de pais que não sabem bem educar seus filhos. No caso, nem foi o meu pai, foi o pai ou a mãe. No caso, era tios, era gente que, tias principalmente, que achavam que era daquela maneira, foi ensinado errado e passava errado pra gente. Não é assim. E muitas das vezes tem crianças que começam ouvindo isso, chegam à adolescência, se revoltam, não querem nem mais saber de Deus. Não querem nem mais ir para a igreja, não querem nem fazer mais nada, nem obedecer aos pais. Por conta do quê? Essa falta de prudência e vigilância. Aí o interessante é que a minha tia falava isso, ela faleceu e eu estou aqui vivo. Isso já faz mais de 20 anos, para você ter uma ideia. É exagero também. Como é exagero você dizer para o outro que já está no inferno porque ele pecou. Ó, você pecou, já você está no inferno. Sem dó, sem compaixão, sem misericórdia. Não é assim também. Agora, aquele que comete de uma maneira realmente porque quer, porque tem prazer, e não confessa diante de Deus seus pecados, e não diz: Senhor, por favor, perdoa meus pecados. Eu sei que eu tenho fazido coisa errada. Como Paulo disse: ó, estou fazendo coisa errada. Esse, Deus tem misericórdia, com toda certeza. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a verdade. É a misericórdia de Deus. Nós não temos merecimento, não é meritocracia, perdão, meritocracia. Agora, no governo aí do novo presidente, está se falando muito em meritocracia, pelo mérito, honra ao mérito. O que você fez, você recebe. Para Deus não tem meritocracia, não. Tanto é demonstrado isso na parábola daqueles trabalhadores, que o Senhor deu uma certa quantia para um trabalhador que trabalhou 6 horas, deu uma outra quantia ou quantia equivalente, semelhante a um outro que trabalhou, parece que 4, 5, 6 horas também, e chegou um outro que trabalhou só 1 hora, ele deu a mesma quantia. Aí os outros ficaram reclamando: mas espera aí, nós trabalhamos mais, nós vamos ganhar menos? Ou esse vai ganhar igual a nós que trabalhou menos? Olha, eu sou o Senhor, eu dou o que eu quero a quem e no momento que eu quero. E essa é a verdade. Deus é quem manda e pronto. Ele quiser salvar as pessoas na última hora, ele salva. Ele quiser salvar aqueles que já estão, não salvar aqueles que já estão muito tempo no Evangelho, ele não salva. É ele que manda. É óbvio que a gente tem que fazer por onde. Mas a gente ficar nessa questão, porque fez isso já era. Não, se a pessoa não se arrepender, sim. Mas se a pessoa se arrepender, como que Deus não vai ter misericórdia? Você não tem prazer na morte do ímpio? Você não tem prazer na morte de ninguém? Tudo passa pelo arrependimento. Agora, se não se arrepender, pode acontecer que ia acontecer com o rei Ezequias. Acho que Ezequias, né? O rei Ezequias. Que ia morrer logo, logo. Mas ele se humilhou de verdade.
Se arrependeu dos seus maus atos. E Deus acrescentou 15 anos à sua vida, ou de sua vida. Então Deus é misericordioso, abençoa aquele que se arrepende. Nínive, todo o povo de Nínive ia ser condenado. Iam todos morrer. Mas se arrependeram com saco, com cinza, com humilhação, pranto, jejum, oração, e Deus mudou seu veredicto. Se arrependeu, ouviu dos céus e teve compaixão. Como que Deus não vai ter compaixão de você que está lutando para segui-lo? Deus não terá compaixão do quanto mais aquele que usa o nome dele para se aparecer, para se gabar, para se autopromover, para rotar a santidade que não tem, para enganar os outros. Agora, aquele que é sincerinho, aquele que é o republicano, que ora, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador mesmo. Era isso que Paulo estava falando, eu sou pecador mesmo. Eu peco, perdoa meus pecados. Fariseu, né, santarrão, eu aqui dou o dízimo, eu sou mais santo que eu dou dízimo. Agora, se meus filhos ou meus pais estão sofrendo, pouco importa, eu dou o dízimo. Eu dou o dízimo da hortelã, dou o dízimo de tudo. Da colheita tal, né? Do tempo da colheita da seródia, da temporã. Eu dou toda a colheita aqui, eu sou santo, né? Pouco lixando se meus filhos, os meus pais estão passando necessidade, mas o dízimo eu dou. Né? E quando Jesus refutou isso, dizendo, olha, tem que honrar é pai e mãe e ajudá-lo, ou ajudá-los, e não o templo. O templo, nesse quesito, é secundário com relação ao dízimo, né? Ou ajudar aos seus familiares. E aí o fariseu naquela oração dizia também, eu não sou que nem esse republicano, pecador, sou santo. Quem foi justificado? Republicano, porque foi humilde. Diante da honra vai a humildade. Os humildes serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Não adianta ter esse espírito farisaico, não. Isso aí é farisaísmo. Isso aí é querer, de fato, ser destaque, querer se destacar com o nome de Deus. Não. Eu sou eu, você é você. Eu estou salvo, você não está salvo. Só quem vai ser salvo sou eu e aqueles que têm a minha concepção de evangelho, de doutrina, de isso, daquilo. Né? Aí você vai examinar quem é esse sujeito, quem é essa pessoa que geralmente fala assim, com essa autoridade toda, com essa santidade toda, é mais perverso do que você imagina. É mais carnal, carnudo, que você imagina. Ele te diz que você é carnudo, que você é carnal, mas ele é carnal. Não porque, de fato, ele não queira ser, né? Mas ele é carnudo porque, de fato, é natural ele ser carnudo, no sentido de pecar. É natural nós pecarmos. O que não é natural é nós concordarmos com o pecado e ficar alimentando ele. Né? Alguém falou aqui? Norma Faraco. Palavra abençoada, glória a Deus, amém. Então, meus irmãos, essa é a grande realidade. O sistema, a gente fala de sistema, fala de sistema religioso corrompido. A gente sabe que existe sistema. Né? A internet é sistema, tem um sistema da religião, e tem alguns que estão no templo, que estão na instituição, que são de Deus. A gente não vai discordar disso. Agora, a gente sabe que esse sistema corrupto, religioso, realmente deturpa o evangelho. De fato, denigre a imagem de Cristo, de santidade. Tem muito equívoco. Hoje eu falava daquela questão do Netflix e Porta do Fundo, Cabraciolo. E lá eu dizia uma coisa. Jesus andava assim, no meio dos pecadores, no meio dos sonegadores de impostos, no meio das prostitutas, enfim, no meio das pessoas que eram malquistas, né? Vamos dizer assim, ou mal vistas pela sociedade. Falava com leproso, curava os leprosos que não poderia nem tocar no leproso, segundo a lei e tal. Só que Jesus não se corrompia. Jesus também não saudava o pecado. Jesus não disse, ó, Maria Madalena, né? Tu és bela, bonita, né? Até, me perdoa a expressão, mas poderia ter sido gostosa, tal, né? Vamos coabitar.
Você está certa. Eu nunca disse isso. O que que ele disse para ela? Ó, eu não te condeno, vai e não peques mais. O que que ele disse para o senhor que era cobrador de impostos e que sonegava impostos, que roubava? Zaqueu, que foi atrás de Jesus. Jesus não foi atrás de Zaqueu. Lembrando isso, né? E também no caso da Maria Madalena, estava na praia, ela esteve ali naquele momento, então ele aproveitou para alcançar, de fato, a bênção para ela. Ele disse: olha, desce que eu já te vi, Zaqueu. Vem, que eu vou descer, que você vai receber a bênção minha, né? Ou eu vou te receber em casa gostoso, coisa assim, né? Então, de fato, Jesus não concordou com o pecado. Jesus viu que ele tinha sinceridade, porque ele chegou perto de Jesus e falou: olha, mestre, de fato, no que eu roubei, no que eu fiz de errado, eu quero, de fato, reembolsar 4 vezes mais. Ele confessou seu pecado, né? Ele se arrependeu. Ele não chegou lá como um sonegador de impostos de verdade. Aí, Jesus, meu amigão, você é o político, você vai me ajudar aqui a ser político, vai me ajudar aqui na Judéia, vai ser uma benção. Não. Ele foi ao encontro de Jesus porque ele queria se converter. Ele estava vendo os seus pecados. Ele via que Jesus era santo e que ele estava fazendo mal para aquele povo, porque estava roubando o povo. E isso é o que eu não consigo entender, como que esses homens políticos, por exemplo, aqui no Brasil, que dizem que são cristãos, não enxergam, não têm um encontro com Deus como teve Zaqueu. Ele disse: não, eu errei, olha, eu quero agora, de fato, reembolsar, né, aquilo que eu defraudei, devolver aquilo que eu defraudei. E até mais, com correção monetária, com juros e correção monetária. Isso é arrependimento. É diferente do que prega a religião. A religião prega, quando não prega uma ditadura, né? Ou algo assim, bem, que venha confirmar um autoritarismo, ela prega, de fato, uma liberdade que vira quase uma libertinagem. Ah, não tem pecado, você está no meio dos pecadores. Não tem pecado. Você saudar, como é que não tem? As más conversações corrompem os bons costumes, saudar também não é certo. Bem como você ser muito exagerado, por outro lado, querendo colocar todo mundo no inferno também não é certo. Então temos que ter um equilíbrio nesse sentido. Então Paulo está dizendo aqui que ele reconsiderava os seus pecados. Nós lemos o versículo 12, perdão, 19, no capítulo 7 de aos Romanos, onde Paulo diz que ele faz aquilo que não quer, ele confessa o seu erro. E ele quer um apóstolo. Ele foi chamado para a obra missionária. Imagina os outros, imagina nós, que às vezes somos tão pequenininhos diante do Senhor, que não temos tantos dons, que não somos chamados para uma obra grande, né? Imagina eu, você, diante de Paulo. Paulo, diante de nós, é muito mais superior. Foi chamado pelo Senhor no caminho de Damasco. Confessava que tinha pecados. Imagina nós. Agora, isso não pode servir de pretexto, como já estou dizendo aqui há algum tempo, e nem como desculpa para nós pecarmos, continuarmos as velhas práticas, porque quem assim faz não é nova criatura, de maneira alguma. Deixa eu ver algumas manifestações aqui dos irmãos. Ó, o irmão Jesus Cristo está aí, Deus abençoe, Pai do Senhor. Parece que tinha outras mensagens aqui, mas não está rolando. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, meus caros. Hoje o evangelho ele está bem banalizado. Quando ele não está banalizado por um lado, ele está para o outro. Quando ele não está banalizado por um extremo, ele está no outro extremo, né? Quando ele não está banalizado com relação à permissão, o permitir tudo, ele está banalizado no não permitir nada, né? Veja que isso não procede. Em Cristo nós temos liberdade, nós temos de fato salvação, nenhuma mais condenação existe, ou não há mais uma condenação daqueles que estão em Cristo Jesus.
Para quem tem o Espírito de Deus, vão dar o Espírito a liberdade. Mas não é libertinagem, né? Liberdade. Liberdade tem responsabilidade, traz responsabilidade. Agora, eu fico vendo essas pessoas que de fato querem ser bambambãs, vamos dizer assim, e não confessam seu pecado. E, não, porque eu faço assim, porque eu ando assim, porque de fato é isso aqui, é uma doutrina farisaica. O fato de nós não reconhecermos nossos pecados, o fato de nós de não dizermos para o próximo e até principalmente para Deus que nós erramos. Agora, o conflito com a carne, o conflito entre a carne e o espírito sempre vai existir. E aí é de várias formas, né? Como eu já falei aqui, no âmbito, vamos dizer, sexual, no âmbito das relações interpessoais, pode haver aí inimizade, inveja, contenda, conflito, desamor, desafeto, por aí vai, né? É no campo também da sua própria pessoa, né? Porque às vezes você não peca, vamos dizer assim, literalmente, contra o próximo, você peca às vezes contra si mesmo, né? Quando às vezes você tem alguns ressentimentos, você tem uma ira exacerbada, você fica alimentando demais aquele sentimento ruim na sua cabeça e não se liberta daquilo, isso é um pecado também, uma obra da carne. E você tem que vencer. Em nome de Jesus. E você pode vencer porque em nome de Jesus você é mais do que vencedor. Então não seja hipócrita que nem os fariseus. Engolir um mosquito e engolir um camelo. Que eram que nem sepulcros caiados, muito bonito por fora, mas podridão por dentro. Não seja que nem eles. Confesse diante de Deus, ó Senhor, eu pequei assim, assado, mas eu não quero mais permanecer. Me ajuda a me libertar disso. Eu não sou nada sem ti. Me ajuda, Senhor, não deixa eu dar mau testemunho. Não deixa, Senhor, eu fazer coisas erradas. Me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda. Sem ti eu não posso fazer nada, como bem tu disseste. Jesus disse isso, né? Sem mim nada podeis fazer. E essa é a realidade. Nós temos um Pai que pode nos ajudar. Jesus falou que nós temos um Pai ao qual a gente pode chamar ele de papai, Abba Pai, que Abba Pai é papai. Olha que interessante, eu estava vendo uma reflexão, né, acerca desse assunto, e lá falava uma analogia, uma comparação com relação ao Pai nas religiões. Você sabia que no islamismo, né, não tem o tratamento do fiel, vamos dizer assim, em Deus como uma relação entre pai e filho? Eles não creem dessa forma. Eles creem que eles são escravos, que o Senhor é Senhor e que eles são escravos do Senhor, porque até mesmo a palavra Islã quer dizer submissão. Então eles têm essa linha de raciocínio, esse pensamento. Os judeus, da mesma maneira, não ousam chamar Deus de Pai. Vou chamar de Adonai, Senhor, não ouço. Agora, Jesus Cristo nos diz que nós podemos chamar Ele de Pai. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós temos um Pai divino que nos adota em Cristo e que nos faz pertencer à família de Cristo. Olha que maravilhoso isso. Então você pode pedir ao Pai, em nome de Jesus, perdão dos seus pecados, a bênção, a prosperidade, a força para mudar e para vencer. Você não tem, à luz do Evangelho de Cristo, esse tratamento de senhor escravo como é no Islã, porque Deus não é autoritário, Deus não é senhor exatamente severo, ditatorial, que quer ver o mal dos seus servos, vamos dizer assim. Deus não quer ver o bem. E ele é um pai amoroso. Aliás, é tanto amor que a Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, primeiro e único, para poder salvar todo aquele que nele crê. Olha o tamanho do amor de Deus, o amor ágape, o amor que não tem interesse, o amor altruísta, que se entrega por todos.
que quer a salvação, o perdão de todos, que morreu não só para os bons, mas para os ruins, para aqueles que são ruins venham se arrepender e alcançar a misericórdia, a salvação. Porque Deus, como já disse, não tem prazer na morte destes. Então pensamos acerca disso. Para encerrar, a questão do espírito e da carne, conflito, existe. Como no campo, vamos dizer assim, bem espiritual, entre os anjos do inimigo e os anjos de Deus. Existe também essa batalha. Para você vencer, é necessário você ter o Espírito de Deus. Está exatamente o seu espírito bem enchido, cheio do azeite, como as virgens sensatas, para vencer a tentação. Se por acaso, já que como o próprio Jesus disse que a carne é fraca, acontecer alguns deslizes, algumas derrapagens, não fique enlouquecido. Não fique, de fato, apavorado, porque é só pedir para o Senhor. Tenha misericórdia de mim, meu Pai. Perdoa meus pecados e pronto. E nem é necessário, às vezes, verbalizar. Simplesmente orar até mesmo em pensamento, em espírito. Perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a mudar. Ainda que venha a consequência daquele seu pecado, que depende do que você fez, pode vir a consequência. Mas o perdão de Deus está garantido. E outra, não seja hipócrita. Se você pecou, você errou, confesse diante de Deus. Não adianta ter uma relação com Deus como se Deus não soubesse o que você pensa, o que você faz, o que você deixa de fazer. Como se Deus não te visse, não te enxergasse. Para pensar. Deus não é qualquer um aí, Deus, desses deuses por aí não, dos homens. Né? Deus é onipotente, é onipresente e onisciente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele pode todas as coisas e ele sabe todas as coisas. Não tem como nós fugir de Deus, né? Do seu esquadrinhar, do seu raio-x que vê tudo. Não tem. Não pensamos assim. E não demos muita bola para esses extremismos, porque isso já não é do evangelho, é doutrina de homens. Ah, pecou, tal, fez isso, fez aquilo. Não. Se arrependeu, tem salvação. Ainda que tenha, como já disse, consequências. Agora, você já vê que as pessoas que erram, que pediram perdão a Deus, você sabe que até alcançaram perdão a Deus, e até mesmo das pessoas que fizeram mal, mas você olha e analisa. Não teve consequências maléficas, não teve um sofrimento que o próprio pecado gera? Pode gerar até mesmo a morte, física ou espiritual, vai depender do que foi feito. Então, você já não tem um exemplo ali? Porque às vezes as pessoas pecam ou erram, elas podem servir para você de exemplo. Por exemplo, né? Você vai fazer o que os apóstolos fizeram? Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, temos exemplos ali. E que não foi bom. Judas foi trair Jesus, o que aconteceu? Morreu, se suicidou. Foi a consequência danosa. Pedro foi negar Jesus, chorou amargamente. Aquilo ali é sofrimento. Então você tem um exemplo, você tem um relato. Porque às vezes não é necessário você passar por aquela experiência para aprender algo. Né? Como se diz que é errando que se aprende. Mas às vezes não é necessário você errar, você aprende com o erro de terceiros, de outros. Na Bíblia nós temos várias pessoas que erraram, está ali relatado. Poderia a Bíblia até mesmo omitir aquilo, mas não omitiu exatamente para mostrar que Deus é bondoso, é misericordioso. Deus quer salvar a todos. No entanto, é necessário arrependimento e sinceridade. Dizer, Senhor, eu pequei, pequei. Agora salva-me, agora me ajuda. O salmista dizia, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Mas mesmo assim, Davi pecou. Né? Nós procuramos, às vezes, fazer o máximo que podemos para não pecar. Mas, no entanto, acontece, lamentavelmente, o pecar. Voltamos para o Senhor. Tá? Acho que ficou bem clara essa questão aí, até uma pregação um pouco diferente
de muitos que pregam, né? Que já vão dizendo, olha, porque você tem que vencer essa guerra, porque você não pode pecar, porque isso, porque aquilo. Não. Você tem que santificar, sim. Você tem que buscar o Espírito de Deus, sim, para lhe ajudar. Agora, se porventura acontecer algum desastre, algum percalço no meio do caminho, saiba que você tem Cristo, você pode confiar, que você pode pedir perdão, que Ele vai te lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. O ser humano, o homem, não lhe ajuda. Mas Jesus, sim. Pai do Senhor, os irmãos chegaram aí. Irmão Socorro Andrade, a gente já está na reta final da pregação, tá? Deus abençoe os irmãos. Nós falamos aí de uma maneira um pouco mais simples e até um pouco fora do que é pregado às vezes nas igrejas, a respeito da luta do espírito versus a luta da carne. Que Deus possa abrir mais o vosso entendimento nesse sentido, para glorificá-lo, para honrá-lo, para não servir o homem, para não ser hipócrita como um homem, de fato, que não tem muito contato com Deus e que configura até mesmo esses homens, aqueles mesmos homens que eram chamados de fariseus. É para você exatamente examinar tudo e reter o bem para não cair aí, eu até diria, no laço do inimigo, do engano, né? Ao ponto de, como já falei aqui já, você ir para os extremos. Pequei, vou para o inferno. Então eu posso pecar. Não. Ok? Deus abençoe, boa noite, paz de Cristo. Revejam aí a live, a mensagem, tá? A gente vai continuar aí até esse mês todo, se Deus nos permitir, com lives às 22 horas, é para ser às 21 horas, mas às vezes pode mudar para as 22h30 ou 23 horas, tá? Deus abençoe a todos, bom final, não é final de semana, início de semana a todos. Irmãos, aqueles que podem nos ajudar, nos ajude aí. Eu já recebi, graças a Deus, algumas ajudas para nós pagar o celular. E também eu gostaria de arrumar no meu notebook, está com problema. Hoje eu vou tentar editar um vídeo, está com marrom caçado ainda. E eu não levei porque falta verba. Se os irmãos puderem contribuir, seja com um valor que puderem, né? Acho que não vai ser também muito caro para consertar ele. Nos ajude aí, tá? As informações para ajudar a gestão de baixo aí do próprio link, do próprio vídeo. Tá ok? Deus abençoe. Dê o seu like. Eu vi que alguém deu o like aí. Dê o seu like, tá? E até a próxima. Paz de Cristo. Boa noite a todos.